tomou e disse: só uma coisa te falta. Antes de falar, só essa uma coisa te falta, deixa eu prosseguir aqui. Então o Senhor diz assim: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E ele não atendeu. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que o Senhor mostrou ao coração dele? Sabe o que o Senhor mostrou? Quando o Senhor diz assim: vai, vende tudo o que tens. Sabe o que o Senhor quis dizer para esse homem? Que ele era idólatra. Você ama o dinheiro, por isso que ele ficou muito triste. O Senhor estava querendo dizer que ele estava pecando no primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento, o que era? Não terás outros deuses diante de mim. Naquele momento esse homem viu o quão idólatra ele era. Mas ele não suportou essa luz e foi embora. Ele não suportou. Ele viu que ele não era um adorador, ele era um idólatra. Irmãos, o que o Senhor quer nos ensinar? E é o meu encargo em relação a esse assunto. Quando o Senhor diz assim para ele: só uma coisa te falta, o Senhor não estava querendo dizer para ele fazer algo. Porque nós interpretamos esse texto assim: vai, vende tudo que tens. O Senhor não está pedindo para ele fazer. E o Senhor não pede para nós fazermos para termos a salvação. O Senhor pede para nós recebermos a salvação. Mas o que significa essa palavra, só uma coisa te falta? Sabe o que significa essa palavra? O Senhor estava querendo dizer para ele: a única coisa que falta para você não é fazer, não é cumprir os mandamentos, porque eu acabei de mostrar para você que você não tem condição. Você é um idólatra. Esse só uma coisa te falta significa, o que estava faltando para ele era tudo. Era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor. E aquelas riquezas estavam impedindo a ele de ter esse Senhor. Na verdade, o Senhor está pedindo para ele: abra a mão disso, desse entulho, para você usufruir da fonte da salvação. Abra a mão dessas bijuterias que nada valem, para você ter o verdadeiro tesouro. Esse uma só coisa te falta, significa que era o próprio Senhor. E de alguma maneira aquelas riquezas estavam impedindo aquele homem de ter o próprio Senhor, verdadeiro tesouro. Irmãos, quais são as implicações aqui desse texto maravilhoso? Primeira implicação, irmãos: o grande erro desse homem, como alguns anos atrás o nosso irmão Américo nos falou, que tanta luz nos deu. O grande erro desse homem não foi o ter ficado triste com essa palavra do Senhor. Irmãos, muitas vezes quando o Senhor vem com a sua palavra, nós ficamos tristes. Hebreus capítulo 12 diz assim que a disciplina, ela nos traz tristeza. Mas depois, para aqueles que se exercitam na disciplina, ou na confrontação do Senhor, ela traz um fruto pacífico. O erro do jovem aqui não foi o ter ficado triste com aquela orientação do Senhor. Nem tampouco foi a sua ignorância no seu relacionamento com a lei. Sabe qual foi o grande erro do jovem, ou do homem, ou desse nobre? Primeira lição aqui. O grande erro dele, muitas vezes é o erro nosso, é quando nos afastamos do Senhor. Esse foi o grande erro dele. O Senhor sabia que por ele mesmo, ele não tinha condições de abrir mão daqueles entulhos, que aos olhos do Senhor era um entulho. O Senhor sabia muito bem que ele é o verdadeiro tesouro. Mas só seria possível dele abrir mão daqueles entulhos dando a mão ao Senhor, andando na presença do Senhor. Irmãos, muitas vezes tentamos desvencilhar de coisas que sabemos que se colocam entre nós e o Senhor com as nossas próprias mãos e nos frustramos. Muitas vezes o Senhor fala: isso aí, aos seus olhos, é um tesouro. Tesouro pode ser um relacionamento inadequado. Tesouro pode ser um divertimento. Tesouro pode ser os filhos, sua esposa, seu marido. Pode ser dinheiro, pode ser coisas. E muitas vezes entendemos. E queremos pagar o preço. Mas tentamos com as nossas próprias mãos. Não há provisão em nós, irmãos, sem o Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Será que nós já aprendemos essa lição? Então, o grande erro desse homem
foi ter se afastado do Senhor. Irmãos, que nada possa nos afastar do Senhor.